Gente, boa tarde para todo mundo. Inicio, obviamente, agradecendo a Maria Helena pela oportunidade de estar comemorando esses 10 anos. Eu estive aqui em Irati há 8 anos, então é uma alegria estar aqui de novo, né, para comemorar e comer o bolo daqui a pouco, né? Muito obrigado, Maria Helena. E, em nome da Maria Helena, também cumprimento a todos os conselheiros, todas as conselheiras aqui presentes e, claro, também toda a equipe da FECOMPAR. Eu preciso fazer um outro registro também de agradecimento muito especial ao desembargador Rui Mugiati e toda a equipe do GMF, do Tribunal de Justiça do Paraná, que tem sido sempre o nosso porto seguro para diálogos que são sempre muito promissores, mas também muito desafiadores, como acaba de mostrar a Adriana, né, nesse cenário que caracteriza as políticas penais aqui no Estado. Eu já tive em outros encontros da FECOMPAR para falar sobre temas sempre mais abstratos, né? Já vim falar sobre modelo de gestão prisional, política de egressos, escritório social, e hoje vou falar de uma coisa muito pragmática, o que também dá um certo alívio, porque é falar assim, o que efetivamente os conselhos da comunidade podem fazer para obter recursos de outras fontes que não apenas aquelas tradicionalmente já disponíveis. Então, liçãozinha, passo a passo, o que, como, né, a gente pode fazer. E os fundos municipais para as políticas penais são uma estratégia de captação de recursos, de sustentabilidade para as políticas penais e também para conselhos da comunidade. É importante registrar que essa discussão ela foi trazida ao CNJ ainda em 2019. Eu preciso registrar quem deu origem a essa discussão lá no CNJ, que foi um colega chamado Rafael Barreto, que hoje se encontra nas Filipinas, ele é gestor de políticas penitenciárias hoje nas Filipinas, e que trouxe essa discussão para dentro do CNJ, e a gente, então, criou um grupo para discutir esse tema, e que deu origem, posteriormente, a uma orientação técnica que está disponível na página do Conselho Nacional de Justiça e que eu vou passar por ela daqui a pouco para que todo mundo possa conhecê-la. Mas queria destacar uma inovação trazida nesse tema, né? Historicamente, a execução penal no Brasil ela foi concebida a partir de responsabilização da União, sobretudo por meio do Ministério, hoje o Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas também, né, do Conselho Nacional de Justiça, a partir do momento que o CNJ é criado, do Conselho Nacional do Ministério Público, ou seja, há responsabilidades atribuídas para a União, que dizem muito mais respeito ao fomento e fiscalização das políticas do que a sua execução. E a execução das políticas penais ela é atribuída pela Lei de Execução Penal, sobretudo para os estados, para os entes federativos estaduais, que são as instâncias do Pacto Federativo responsáveis pela gestão dessas políticas. Aqui no Paraná, por exemplo, nós temos o Departamento de Políticas de Polícia Penal, né? Que era o antigo DEPEN, agora DEPEN de Polícia Penal, enfim. Quando a gente está falando de fundo municipal, a gente está começando a enxergar algo que tradicionalmente não se discutiu a partir da Lei de Execução Penal, que é o papel dos municípios na execução das penas. E que todos nós sabemos, e vocês até mais do que eu, porque lidam cotidianamente com isso, que as pessoas habitam os municípios. E são as políticas municipais, a partir do Pacto Federativo, que atribui responsabilidades também para os municípios, que, de certa forma, atendem mais diretamente a essas pessoas. E aí eu estou falando da política da assistência social, da política da saúde, da política de moradia e habitação, da política de educação. E, no campo das políticas penais, a gente nunca olhou com muita atenção para o papel dos municípios. Então, é um pouco isso que o CNJ, a partir dessa nota de incentivo à criação dos fundos municipais, vem discutir, de pensar de fato como é que é possível a gente estabelecer no âmbito do municipal, no âmbito dos municípios, suas responsabilidades, mas também fontes possíveis para financiamento dessas políticas. Então é sobre isso que a gente está falando. Ingresso dos municípios nas políticas penais e fontes de subsídio, de financiamento para essas políticas. Vou pedir então para passar o próximo slide, por gentileza. Primeiro ponto, fundos municipais.
A gente tem Fundo Municipal da Assistência Social, Fundo Municipal de Direitos, a gente tem vários fundos. O que a gente está dizendo aqui é que também existe uma previsão legal de fundos nos municípios para atender a essas políticas penais. E os fundos, eles têm como característica própria o fato de serem fontes orçamentárias de destinação específica. O que significa isso? Cada vez que eu faço a transferência de um recurso do Fundo Nacional de Saúde para um município, o município vai ter que investir aquele recurso especificamente na política de saúde. A mesma coisa a gente está falando no campo das políticas penais. Cada vez que o município cria um fundo municipal de políticas penais, o recurso vai ter que ser investido necessariamente nessas políticas penais. Ele não pode ser transferido para nenhuma outra finalidade. Então isso já abre para a gente um campo bastante interessante de busca de novos recursos para as políticas que executamos. Podemos passar, por favor? Pois bem, então em 2000 e alguma coisa, eu sou péssimo com datas, mas em 2021, o Conselho Nacional de Justiça publica, junto com a Confederação Nacional dos Municípios, uma nota técnica orientando como podem ser criados esses fundos municipais, certo? Então, vocês encontram esse documento na página do CNJ. E por que lançamos essa nota junto com a CNM? Porque a Confederação Nacional dos Municípios é o órgão municipalista que alcança o maior número de municípios de pequeno e médio porte. E sabemos que a distribuição geográfica das unidades prisionais no Brasil, ela passou por transformações desde a década de 80 do século passado para cá, em que as unidades prisionais foram chegando aos pequenos municípios. Portanto, nos interessava fazer um diálogo direto com essas cidades, e vocês aqui representam, né, boa parte, são municípios de pequeno e médio porte. Era preciso fazer um diálogo com esses municípios. Então, lançamos essa nota técnica, fizemos, à época, um webinário nacional, em que a CNM mobilizou prefeitos de todo o Brasil, dialogamos com os GMFs e fizemos, então, com que essa nota circulasse pelos executivos municipais. Isso foi trazendo alguns efeitos, mas ainda não com o alcance que nós imaginamos ser possível. Podemos passar, por favor? Deixa eu tentar ir acompanhando aqui. Pois bem, o alcance até outubro desse ano, dessa nota, no que diz respeito à implantação de fundos municipais, chega a 25 cidades. No estado do Paraná, a gente tem Guaíra. Guaíra está aqui presente, que eu vi o pessoal se manifestando hoje cedo, quando foi chamado. Guaíra tem um fundo municipal. O alcance disso é muito maior. Precisamos chegar a mais municípios, porque só em termos de distribuição de unidades prisionais, são mais de 800 municípios em todo o país que abrigam a cerca de 1.410 unidades prisionais existentes, segundo o último CISDEPEN. Então, ainda tem um potencial enorme. Tá bom, mas adianta criar fundo e não ter dinheiro? Não adianta, vamos falar sobre isso já já. Primeiro ponto. Os fundos públicos, pode passar o próximo, eles são mecanismos de transferência direta de recursos. E aí, no que diz respeito, a gente pode passar o próximo também já? No que diz respeito especificamente ao fundo municipal, a lei complementar que criou o Fundo Penitenciário Nacional, essa lei complementar número 79 de 94, ela sofreu em 2017 e 2018 algumas alterações que estabeleceu como uma das rubricas de transferência obrigatória, e podemos passar para o próximo slide, a necessidade de direcionar 10% do Fundo Penitenciário Nacional para os municípios. Então, esse é um ponto importante.
necessariamente 10% do Fundo Penitenciário Nacional precisa ser transferido para os municípios. Aqui a gente tem um problema. Na verdade, é um grande desafio, que é o próprio financiamento do Fundo Penitenciário Nacional. Porque os recursos para o FUNPEN, eles vêm dessas fontes que está aparecendo aí nos slides para vocês. A arrecadação das loterias federais, custas judiciais recolhidas em favor da União, recursos provenientes de orçamento público da própria União, recursos confiscados por meio de alienação de bens, multas de sentenças judiciais e rendimentos de aplicação do próprio FUNPEN. Desde 2016, a gente teve, 2015 ou 2016, a gente teve uma ordem judicial do ministro Alexandre de Moraes obrigando o descontingenciamento do FUNPEN. O que significou isso? Recursos que eram administrados pelo então Departamento Penitenciário Nacional passaram a ser obrigatoriamente transferidos anualmente para os estados. Então, hoje, todos os estados do Brasil possuem um fundo estadual que recebe esses recursos do Fundo Penitenciário Nacional. Mas os 10% previstos na própria legislação para os municípios não vêm sendo transferidos. E por que o DEPEN não o faz? Aí a gente tem algumas questões. Primeiro, havia uma interpretação de que a transferência desses 10% deveria ser para todos os municípios com unidades prisionais. E aí era transferir 10% do FUNPEN para mais de 800 municípios. Em 2019, se eu não me engano, foi feita uma transferência de R$6 mil para o município de Barreiras, no interior da Bahia, que criou um fundo penitenciário municipal e solicitou o recurso. O DEPEN transferiu. Por que R$6 mil? Porque o DEPEN fez a conta, 10% do saldo do FUNPEN, dividido por 800 e tantos municípios. Dava aquele recursozinho de R$6 mil. O ano passado, num diálogo CNJ com o Departamento Penitenciário Nacional, a gente provocou a consultoria jurídica do Ministério da Justiça, que alterou a sua interpretação e passou a considerar que os 10% devem ser distribuídos em transferência direta, como diz a legislação, com destinação específica, porém, para os municípios que tenham unidade prisional em seu território e fundo próprio. Então, isso muda. Porque não significa mais dividir os 10% para os 800 municípios. Significa dividir os 10% para os municípios que têm unidade prisional e tem também um fundo próprio no cenário de outubro desse ano. Então, a gente está falando de 25 municípios, o que daria em torno de 1,5 milhão, conforme o orçamento do DEPEN do ano passado, ok? R$1.600.000, mais ou menos o orçamento do ano passado. Podemos passar o próximo, e o próximo também, que eu já adiantei esse, por gentileza. Ok. Então, vamos lá. O estágio atual temos uma legislação que obriga a transferência de 10% do Fundo Penitenciário Nacional para municípios. Temos o entendimento da consultoria jurídica do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que diz que esses 10% devem ser distribuídos para municípios com unidade prisional e fundo próprio. E temos um cenário de 25 municípios que instituíram fundos próprios no Paraná, o município de Guaíra. Isso significa, então, que só interessa criar fundo nos municípios onde há unidade prisional? Não. E aí a gente começa a enxergar outras possibilidades. Passo 1. Para os municípios interessados, e aí aqui eu já vou no recado direto para todos os conselheiros e conselheiras. É muito interessante que os conselhos se envolvam em discussões legislativas municipais para fomentar a criação desses fundos.
E a gente vai ver mais adiante a possibilidade de recursos de outra natureza que não seja somente o Fundo Penitenciário Nacional. Então, passo 1. Provoquem as câmaras legislativas para a criação dos fundos municipais. Porque o fundo, como diz aqui no slide, ele precisa ser criado por um projeto de lei municipal. A boa notícia é que na mesma nota técnica que eu mencionei, que o CNJ publicou junto com a CNM, a gente tem lá um projeto de lei padrão, que é o projeto de lei que foi aprovado em 22 dos 25 municípios que vocês viram no mapa. Os outros 3 fizeram de outro jeito e estão encontrando algumas dificuldades, eu já vou explicar para vocês. Podemos passar, por favor? Por que eu estou dizendo que a boa notícia é ter esse modelo de projeto de lei na nota técnica? Porque tanto para conseguir recursos do FUNPEN, do Fundo Penitenciário Nacional, como para captar recursos de outras fontes, é importante que o projeto de lei tenha alguns requisitos. E aí já dou a segunda dica importante para vocês. Não criem, quem for fazer esse debate legislativo nos municípios, defendam a criação de um fundo municipal de políticas penais e não de um fundo penitenciário municipal. É importante entender a diferença do conceito. Quando a gente está falando de penitenciário, fundo penitenciário, a gente está falando somente de cadeia. Quando a gente está falando de políticas penais, a gente está falando de tudo isso que a Adriana acabou de trazer aqui para a gente. Né? Então, prevê expressamente que os recursos do fundo deverão destinar-se exclusivamente à execução de programas no campo das políticas penais. E aí aqui tem uma diferenciação. Aqueles 10% que eu falei do Fundo Penitenciário Nacional, eles só podem ser investidos em 2 políticas. A política de alternativas penais e a política de atenção às pessoas egressas. Porém, a legislação que cria essa previsão dos 10%, ela traz algumas margens de interpretação no que diz respeito ao atendimento às pessoas privadas de liberdade ou internadas, ou seja, quando a gente está falando em internação, a gente está falando também nas questões das pessoas, né, nos hospitais psiquiátricos. Então isso abre um campo de atuação também no campo da saúde mental, que é importantíssimo. E a legislação fala no fortalecimento da participação social. Opa, luzinha acesa para os conselhos, se está falando em participação social, está falando em destinação de recursos para os conselhos da comunidade. O que significa isso? Os 10% do FUNPEN, quando captados, eles precisam ser investidos em alternativas penais e política para pessoas egressas. Mas outros recursos captados pelo Fundo Municipal podem ser destinados à política antimanicomial e ao fortalecimento dos conselhos da comunidade. E a gente vai ver que já tem gente fazendo isso. Outro ponto importante, passando já ao próximo slide, é que esse conselho tenha, esse fundo municipal tenha um conselho gestor. Quando eu disse que 3 municípios criaram fundos sem seguir a orientação do CNJ e estão tendo problemas, um deles é porque criou um fundo que não tem conselho gestor. Isso significa, primeiro, ele não vai poder captar recurso nem do FUNPEN, do Fundo Penitenciário Nacional, segundo, que ele tem muita dificuldade de captar recurso de outras fontes, que a gente vai ver aqui por diante. E o outro que criou um fundo penitenciário, ele vai ficar restrito à atuação no que diz respeito à política, né, penitenciária ali, as 2 rubricas previstas na lei federal. E aí, gente, para ir para o que interessa, então, entenderam lá, né? Tem previsão legal, como é que cria o fundo, a importância desse debate, a atenção para que seja um fundo de políticas penais e não penitenciário, a possibilidade dos 10% do DPEM, do FUNPEN, para municípios que têm unidade prisional no seu território. Porém, os fundos municipais, e a gente pode passar para o último slide, eles podem captar recursos de diversas outras fontes. Uma vez que ele é um fundo público, isso é importante marcar, ele pode captar recurso de transferência direta. Primeiro, o orçamento do próprio município, então é possível que na rubrica
da lei de diretrizes orçamentárias do município haja previsão de investimento nesses recursos. Segundo, fundos setoriais, e aí o que eu estou dizendo? Projetos, por exemplo, na área da assistência social, financiados pelo Fundo Municipal de Políticas Penais, para pessoas egressas, para pessoas em monitoração eletrônica, alternativas penais. No que diz respeito, a assistência social pode captar recursos do Fundo Nacional? Pode captar recursos do Fundo Nacional. E assim por diante. Fundos de direitos, né? Recursos para a política de direitos das pessoas com deficiência, pode captar recurso. Ou seja, o Fundo Municipal pode buscar recurso de transferência direta de qualquer outro fundo setorial. Existe um fundo no Brasil que chama Fundo dos Direitos Difusos, que é um lugar onde há muito recurso. Por quê? Direito difuso é aquilo que não diz respeito nem ao indivíduo, nem a um coletivo, mas ele diz respeito à sociedade como um todo. Então, o Fundo de Direitos Difusos capta muito recurso de multas ambientais, por exemplo, de questões ligadas à violência de Estado. Tem diversas fontes de recursos que compõem o Fundo Nacional dos Direitos Difusos, e onde há muito recurso. E a gente tem, por exemplo, Conselho da Comunidade Fundo Municipal captando já recursos diretamente nesse fundo, onde há muito recurso disponível para ser captado. A questão é entrar na página do Fundo de Direitos Difusos, ver como é que organiza um projeto, apresenta o projeto para buscar recursos, não por meio de convênio, isso que é importante, mas por meio de transferência direta, fundo a fundo. Daí a importância do conselho gestor. Se não tiver conselho gestor, não pode captar recursos na modalidade fundo a fundo. Recursos extraordinários do Poder Judiciário. Seja por meio da Justiça Trabalhista, seja por meio da Justiça Criminal, a gente tem vários procedimentos e processos que acarretam multas, as penas pecuniárias, no caso da Justiça Criminal, e que podem ser transferidas para os fundos municipais. O Fundo Municipal, por exemplo, de Caruaru, que foi um dos primeiros a gente implantar de 2019 para cá, ele recebe recursos que a doutora Lorena, que é a juíza da 3ª Vara de Execução Penal lá de Pernambuco, ela transfere por meio de portaria direto para o Fundo Municipal de Caruaru, e o Fundo Municipal, com esse recurso, financia as ações do Escritório Social, ações do Conselho da Comunidade, que existe o Conselho Regional em Caruaru, enfim, por meio de transferência direta da Justiça Criminal. A gente tem casos já na Bahia, no Rio Grande do Norte, de transferência de multa ou recurso de termos de ajustamento de conduta, e aqui aparece no próximo item, recursos do Ministério Público ou Ministério Público do Trabalho, de termos de ajustamento de conduta ou multa processual, que são transferidos diretamente para os fundos municipais, e isso permite, portanto, financiar tanto as políticas penais como também, no bojo dessas políticas, os conselhos da comunidade, e aí financia os seus projetos. Destinação desses recursos, mais uma vez, só para a gente fechar aqui, no que diz respeito aos 10% do FUNPEN, para alternativas penais e política de regressos, no que diz respeito a essas outras fontes que eu estou mencionando aqui para vocês, pode ser investido, além disso, das alternativas e política para regresso, pode ser investido na política antimanicomial e no fortalecimento da participação social, portanto, nos conselhos da comunidade. Para finalizar, os 10% do Fundo Penitenciário Nacional ainda não foram transferidos para nenhum fundo municipal de 2019 para cá, porque a Senapem, antigo Departamento Penitenciário Nacional, está discutindo qual que vai ser o mecanismo, o instrumento oficial de transferência desses recursos, mas a previsão é que para o próximo ano já haja essa transferência dos 10%. Então, para o pessoal de Guaíra, eu recomendo fortemente que continuem comunicando a Senapem sobre a existência do fundo e o interesse de receber esse recurso, porque é o que tudo indica, no próximo ano vai ser feita essa transferência. Gente, é isso, obrigado pela paciência, espero que ajude o dia a dia de vocês.